qual a importância, por que a gente fala tanto nisso. E, claro, que a gente tem que passar isso da forma mais clara que puder nas palestras para os membros e convidados, né, para que eles entendam isso também e compreendam, assim, por que a gente fala tanto, né, de Kida Sensei, por que a gente se inspira tanto, né. A relação de mestre e discípulo, tem uma frase, né, a alegria de encontrar uma pessoa rara, de grande caráter, alguém que nos desperta para aquilo que buscamos nas profundezas do nosso ser. Isso é a relação de mestre e discípulo. O ensinamento do budismo é transmitido por meio dessa relação, ou seja, desse laço humano. Eita, esqueci de passar aqui. Aí, com essas palavras, o presidente Ikeda nos apresenta uma definição direta e sucinta da relação de mestre e discípulo e esclarece sua importância, tema da matéria desse mês. O budismo é a religião da relação de mestre e discípulo. A relação de mestre e discípulo eu me perdi. Peraí. A relação de mestre e discípulo é o núcleo do budismo. Ao explicar isso, Ikeda Sensei afirma: Buda é um ser humano que despertou da mesma forma que as demais pessoas. A primeira pessoa a despertar para além do Buda. Vem cá. Eu cuido disso. Sabe? Faz ao vivo. Buda é um ser humano que despertou da mesma forma que as demais pessoas, elevando a condição de vida delas. Nesse aspecto, a verdadeira relação entre o Buda e as pessoas comuns não é aquela existente entre um Deus e os seres humanos, mas uma relação entre mestre e discípulo. Elevar a condição de vida dos discípulos ao mesmo nível da vida do Buda, em unicidade, é o propósito do budismo e o tema mais importante do Sutra do Lótus. Isto se refere a nada mais, nada menos que o caminho de mestre e discípulo, a unicidade de mestre e discípulo. É justamente esse elo de dois seres humanos, né? Aí a chave diz: se o Senhor próprio não tiver fé, será como tentar acender um pavio molhado. E pense em fortalecer o poder de sua fé. Ida Sensei depois explica, né, que esse trecho ensina que a oração baseada na unicidade de mestre e discípulo representa a essência da fé para a vitória absoluta. No trecho anterior, Daishonin expressa: o que importa é o coração. O coração a quem se refere dessa passagem que os membros do mundo todo gravaram nas profundezas de sua vida é o coração da unicidade de mestre e discípulo. Orar de forma sincera e persistente, com base no espírito de unicidade de mestre e discípulo, é o segredo da fé que nos capacita a superar quaisquer adversidades ou sofrimentos. E uma transformação fundamental, ao cultivarmos o coração da unicidade de mestre e discípulo em nossa vida, somos capazes de compreender o coração do mestre, que jurou concretizar o juramento pelo Konseirufo. Nas palavras de Kida Sensei, nossas orações, que inicialmente se concentravam somente em nós próprios, evoluem para orações incluídas no mesmo juramento do mestre. Isso representa uma mudança drástica de discípulos que são protegidos pelo mestre para discípulos que se empenham ativamente junto com o mestre. Difere muito da religião que busca salvação a partir de um ser absoluto transcendental. Continuando, né, o discípulo mantém vivo o legado do mestre. A relação de mestre e discípulo se estabelece totalmente quando o discípulo, compreendendo com sua vida o desejo do mestre, toma para si a missão do mestre e se coloca em ação, ajudando a abrir caminho para outras pessoas trilharem a mesma jornada. O presidente Ikeda diz: o princípio fundamental do budismo consiste em se tornar uma pessoa de ação compassiva, devotada
a ajudar as demais pessoas a alcançar a felicidade. O caminho de mestre e discípulo permite ao discípulo herdar e levar adiante o espírito e os esforços do mestre para construir uma rede de discípulos, de indivíduos despertos. E aí, só para, né, o resuminho, né, o budismo é a religião de mestre e discípulo. Por quê? Não existe uma diferenciação entre o Buda e as demais pessoas. Aquele que desperta para a lei, que é o mestre, a ensina os demais, que são os discípulos, e tornando-se iguais ao mestre, possibilitam que outros aprendam sobre a lei. Assim, é por meio da relação de mestre e discípulo que o budismo se mantém vivo ao longo dos séculos. Aí, para agora começar o estudo do Gosho, eu chamo o Doshival para explanar. Sim, eu sou o Doshival. Boa noite a todos. Então, estamos nesse estudo, né? É importantíssimo para a vida de cada um de nós. Sempre nosso mestre, ele sempre nos incentivou, né? Desde a sua jornada, pelo legado do mestre José Toda, foi um grande incentivo para que cada um de nós possamos ler o Gosho, nem que seja uma sentença ou frase, pelo menos se esforçar diariamente, né, nesse intuito de aprender as escrituras e de entender da Shonin. E, assim, pessoalmente, eu estou me esforçando para ler os 2 volumes, né? E realmente é muito rico essas escrituras. Além de encher nossos próprios corações, nos ajuda a compreender cada vez mais tanto os mistérios da vida, quanto como o Nichiren Daishonin ensinou com uma habilidade tão extraordinária, porque ele era diferente da sua época. É uma pessoa que estava muito à frente daquilo que existia, e ele sabia que esse ensino ia ser propagado para o mundo inteiro, né? Então, como uma pessoa que não tem a globalização que temos hoje, mas tinha uma visão tão ampla naquela época, né? Aí, da última vez, do último CAD, eu tinha solicitado assim, que todos pudessem ler, né, essa matéria e pudessem marcar, grifar cada ponto ali importante, né, destacar aquilo que chamou mais atenção e, assim, qualquer dúvida sempre é excelente trazer para a gente, né? Que a gente assim, incentiva a gente nos aprofundarmos mais. Então, sempre vai estar aberto para dúvidas, né? Então, esse curso avançado de budismo é justamente isso, é para nos forjar como líderes e como praticantes de excelência. Então, esse objetivo do CAD é para que todos possam estudar mais profundamente as escrituras. Então, assim, eu deixo também para o próximo CAD, né, a tarefinha de casa. Ler o Gosho e poder, né, marcar os pontos lá. E, por favor, traga suas dúvidas. Tá joia? Esse Gosho, eu vou pedir para o Pedro Borges ler o trecho. Por favor, Pedro. Aí, boa noite a todos. A herança da suprema lei da vida. Devem ter sido os laços kármicos do distante passado que o levaram a se tornar meu discípulo. Numa época como esta, Sakyamuni muitos tesouros, com certeza compreenderão essa verdade. A declaração do Sutra diz que as pessoas que ouviram a lei habitaram aqui e ali, em várias terras do Buda, e constantemente renascem em companhia de seus mestres. Não pode, de maneira alguma, ser falso. Obrigado, Pedro. Obrigado. Esse trecho, ele está no CED, volume 1, página 226, esse trechinho. E esse Gosho, ele tem 1, 2, 3 páginas, né? É bem curtinho, em relação a outros Goshos, né? Então, ele, assim, logo de início, o título, ele já resume tudo, né? Ele diz que, no título tem a herança da suprema lei da vida. Só que nessa carta, Nichiren Daishonin também vai falar sobre a questão da vida e morte.
mas o nosso foco nesse estudo é a vida, né? Mas no ensinamento do budismo, para você compreender uma, tem que compreender a outra. Então, elas estão sempre interligadas. Mas, nesse caso específico nosso, dessa palestra, a gente vai se deter só com a herança da suprema lei da vida. E, no início, ele coloca esse diálogo justamente falando que a lei suprema da vida e da morte, transmitida pelo Buda para todos os seres vivos, é o Myoho Renge Kyo. Então, qual é a herança essa? A herança são os 5 caracteres do Myoho Renge Kyo, né? E nós recitamos como Nam Myoho Renge Kyo. Então, essa é a herança da suprema lei da vida. Os 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo foram transmitidos por Sakyamuni e muitos tesouros, os 2 Budas que se encontram na Torre do Tesouro, para o Bodhisattva práticas superiores, conduzindo uma herança ininterrupta, desde o infinito passado. Aí, se a gente nos aprofundarmos um pouquinho mais, quem é esse Bodhisattva práticas superiores? E no Sutra do Lótus, previsto que ele iria propagar esse ensino nos últimos dias da lei. E quem é o Buda dos últimos dias da lei? Nichiren Daishonin. Então, aqui ele afirma que essa herança foi passada de Sakyamuni, muitos tesouros, e para o próprio Nichiren Daishonin. Até aqui tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Pode passar para o próximo? Sim. Ótimo. Informações sobre a carta. Para quem foi enviada? Nichiren Daishonin enviou essa carta em 1272 para Sairenbo Nichijo, um ex-sacerdote da Tendai, que era a escola que Nichiren Daishonin também estudou, né? A escola de Tendai. Por razões desconhecidas, também estava exilado na ilha de Sado. Nós não temos essa informação até os dias atuais, né? Mas um dado importante é que Sairembo, ele também esteve presente justamente naquele debate que Nichiren Daishonin saiu vitorioso, debatendo com as outras escolas, principalmente a Nembutsu e a Verdadeira Palavra. E foi naquele momento que Sairembo se converteu ao budismo de Nichiren Daishonin, né? Se tornou discípulo de Nichiren Daishonin. Aí, pode passar contexto. Sairembo era oriundo de Kyoto e, antes do exílio, havia estudado no Monte Hiei, sede da escola Tendai. Bom, no material foi disponibilizada essa foto. Foto não, me desculpe, né? Não existia foto da época, mas é uma figura, né, de quem seria esse sacerdote. Como sacerdote de elevado nível de instrução, Sairembo desejava esclarecer diversas questões doutrinárias do budismo e formulou várias perguntas a Daishonin, que, por sua vez, respondeu-as por escrito. Então, Sairembo, ele, mesmo tendo estudado e tendo uma instrução que, na época, era uma instrução avançada, mesmo assim, ele precisou escrever suas dúvidas para tirar com o Nichiren Daishonin, né? Então, o sábio, ele precisa, né, também questionar, para poder entender exatamente aquilo que ele está estudando. Sairembo, ele recebeu essas respostas de Nichiren Daishonin por escrito, né? Aí ali continua, né, que seria essa pessoa. Era um sacerdote elevado de níveis de instrução, que Daishonin enviou vários tratados importantes, como o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos e a herança da suprema lei da vida, que é essa que estamos estudando. Então, esses 2 escritos foram endereçados a Sairembo. Mesmo diante das adversidades, o espírito de procura de Sairembo pelos ensinamentos de Daishonin nunca esmoreceu, por reconhecer a alegria de ter encontrado um mestre certo e ser capaz de receber seus incentivos. Conseguiu superar o medo e as futuras perseguições.
Aí, a questão de colocar que nunca esmoreceu é porque Sarimbo, ele se converteu ao budismo de Nichiren Daishonin justamente nas perseguições. Então, além de Nichiren Daishonin, também todos os seus seguidores estavam sendo perseguidos. Mesmo assim, ele não esmoreceu. Ele continuou firme na prática. Pode passar. Aí temos a explicação do presidente Queda sobre essa carta, né, de Nichiren Daishonin. Ele diz assim, né? Para ilustrar o laço kármico de mestre e discípulo, Daishonin cita para seu leal discípulo Sairembo uma passagem do Sutra do Lótus. Aí é uma passagem do Sutra do Lótus que ele cita. Ele diz assim: as pessoas que ouviram a lei habitaram aqui e ali, e em várias terras do Buda, e constantemente renasceram em companhia de seus mestres. Então, isso está no Sutra do Lótus. Isso é uma afirmação que todos os praticantes, todos os seus discípulos, após o falecimento, renasceram ao lado do seu mestre. Então, a certeza que todos nós temos de sempre renascer ao lado do mestre. Não é maravilhoso? Ai, Essa passagem destaca a sublime essência do Sutra do Lótus, de que o laço de mestre e discípulo não se limita a essa existência, de que mestre e discípulo sempre nascem juntos. Existe existência após existência, e empreendem incessantemente as ações para conduzir as pessoas à felicidade. Juntos, empenham-se para transformar o lugar onde quer que estejam numa terra do Buda e auxilia todas as pessoas a mudar o destino. Essa é a promessa e o juramento Seigan. Então, a gente sempre falou desde aquele festival de 2009 sobre Seigan, né? Então, essa ligação do mestre-discípulo é o próprio juramento Seigan. Então, fala que Seigan deles do infinito passado. O laço de mestre-discípulo, baseado na lei mística, transcende os limites da vida e da morte e é eterno, perdurando pelo passado, presente e futuro. Hoje, membros da SGI no mundo todo estudam e dão continuidade a esse espírito de mestre-discípulo. Aí, a gente voltando aqui para o Sending, para vocês verem como assim, surpreendente quando a gente lê. Aí diz aqui no segunda coluna, segundo parágrafo, não existe absolutamente nenhuma distinção ou separação entre o Buda, Sakyamuni, que atingiu a iluminação a incontáveis kalpa. Aí ele coloca o Sutra do Lótus, que conduz todas as pessoas ao estado de Buda, e nós, seres humanos, cadê? E nós, seres humanos comuns, né? Então, o próprio Sakyamuni, o Sutra do Lótus, e nós, seres humanos, pessoas comuns. Recitam Myoho Renge Kyo com essa consciência e herda a suprema lei da vida e da morte. Esta é uma questão de importância fundamental para os discípulos e seguidores leigos de Nichiren Daishonin. E é o que significa abraçar o Sutra do Lótus. Perceberam que essa questão é fundamental para todos nós compreender essa relação kármica entre mestre e discípulo? Então, esse é um ponto muito importante da escritura. O Nichiren Daishonin estava ensinando para Sairembo. Vamos ter mais um pedacinho. Pronto. Aí, só continuando aqui mais um trecho do Sending, ele diz aqui, eu sei o Sutra do Lótus devido aos fortes laços que formam com esse Sutra em existências anteriores. Então, já perceberam que discípulos e seguidores leigos de Nichiren devem recitar no Myoho Renge Kyo com o espírito de diferentes corpos, unos e mentes, transcendendo todas as diferenças
que possam haver entre si, tornando-se inseparáveis como o peixe e a água. Então, esse é mais um trechinho, mas sempre se deter aquele trecho, o que a gente está fazendo é nos aprofundando um pouco mais. Mas é recomendado sempre utilizar o trecho principal que foi destacado, né? Então, a relação de mestre e discípulo. Aí, finalizando aqui no centro, ele diz assim: deve ter sido os laços kármicos de santo passado que o levaram a se tornar meu discípulo numa época como esta. Sakyamuni e muitos tesouros, com certeza, compreenderão essa verdade. A declaração do Sutra do Lótus de que as pessoas que ouviram a lei habitam aqui e ali, em várias terras do Buda, e constantemente renascerão em companhia de seu mestre. Não pode, de maneira alguma, ser falsa. Então, essa é uma grande certeza. E a gente tem a prova real que toda a declaração de Nichiren Shonin, ela se concretizaram, né, em todas as suas escrituras. Então, voltando ali para o slide, o que aprendemos? Na relação de mestre e discípulo, não existe hierarquia. Ambos caminham lado a lado, né? Então, o fundamento de todo o ensino do budismo de Nichiren Daishonin, que é o que praticamos, é fundamentado na relação de mestre e discípulo. E não existe hierarquia, né? Porque o mestre sempre quer que o discípulo o supere. É por meio dessa relação que o budismo se mantém vivo ao longo do tempo. Então, é tão verdadeira essa relação que faz com que o budismo se propague sempre com base firme sempre para o futuro, né? Ele sempre se mantenha como uma grande religião que é hoje. Mestre e discípulo continuam ligados um ao outro pelas três existências, passado, presente e futuro. Então, é tão místico que a nossa relação e todas as nossas ações no presente, elas também estão repercutindo não só para o nosso futuro, mas também para o nosso próprio passado. Então, isso é místico, né? Isso é muito profundo. E, por último, o discípulo consegue ir além das suas limitações, quando compreende o coração do mestre e ora com a mesma determinação que ele. Então, você assumir a missão de continuar a luta do mestre, né? Continuar a missão do mestre. Então, todos nós, né, quando começamos a praticar o budismo Nichiren, nós tínhamos muitas questões pessoais a resolver, né? Mas quanto mais a gente ia praticando, né, a gente foi percebendo que, além das nossas questões pessoais, nós também tínhamos muitas questões que abarcavam o mundo inteiro, que é o próprio Koserufo, né? E quanto mais a gente abraça esse movimento do Koserufo, mais nossas questões pessoais ficam mais fáceis de cada vez mais tranquilas de resolver, né? Então, a gente tem que almejar o quê? As pedras grandes, né? Porque as outras vão se tornar cada vez menores. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi na minha prática desses anos, né? E essa relação de mestre e discípulo está tão forte que quanto mais a gente tem esse contato com o mestre, qual é a melhor forma da gente poder entrar em contato com o mestre? É a partir do que ele escreveu, né? Então, temos essa grande oportunidade de ler o Sende, as escrituras, e a gente poder aproximar nosso coração da Daishonin, né? E sempre ler as expansões e toda a literatura que dessa Ikeda deixou, né? Sempre mencionando os dois grandes mestres, que foi Makiguchi e Toda, né? Então, assim, é um grande legado que temos. Tá joia? Agora passo a palavra para a Denise. Obrigada, Dorival. Obrigada, seu Pedro, pela residência, né? Obrigada, Guilherme. Boa noite a todos. Obrigado por mais esta oportunidade. Então, assim, este é o nosso primeiro 3 de maio, com o Sensei 100% no nosso coração. Então, nós estamos vivendo a época como o Sensei viveu quando Toda se foi, né? Partiu para o Pico da Águia. Então, assim, é muito importante nós fazermos desse momento
né, o levantar do discípulo. Aí, agradecer o material da editora, porque esse PPT que a gente faz no Canva também é da BSGI, fica disponível no PS+, é só baixar. Eu só fiz ampliar as letras para poder ficar bom para vocês assistirem no celular, mas todo ele é feito pela editora, viu? Então, assim, estão caprichando para nós, para que o CAB, né, para que as palestras, as reuniões, as atividades da organização sejam feitas realmente em Itaidoxim, porque é um tema nacional, como a gente fazia antes da pandemia, né? Então, assim, o DEB da BSGI vem se dedicando bastante e vem nos ajudando bastante, né, para poder realizarmos cada vez melhores explanações, melhores estudos, tá bom? Aí, a minha parte é sobre os trechos da nova Revolução Humana, e eu vou pincelar somente, para a gente fazer uma autoavaliação de nós mesmos. Trechos da nova Revolução Humana, compreender o caminho do mestre e discípulo. Essa relação, ela é a base do budismo, como foi dito aqui, né? Se compreendermos, de fato, esse caminho de mestre e discípulo, seremos capazes de realizar infalivelmente a nossa revolução humana. Seremos capazes de realizar qualquer coisa, qualquer empreendimento. E o Sensei, no volume 19, ele diz assim, que esteja onde eu estiver, a orientação de Toda Sensei nunca sai da minha mente, nem por um instante sequer. Então, nós vivemos isso agora, né? Onde estejamos, essa orientação do presidente Ikeda tem que estar lá dentro, gravada em nosso coração. Né? E nem por um instante sequer ele deixava de pensar nisso. E ele fala que, ao me empenhar para realizar o Koseirufo, de acordo com a visão de Toda Sensei, qual seja a situação, ele se perguntava constantemente o que Toda Sensei faria, né? Então, nós temos que ter isso no nosso dia a dia. O que o presidente Ikeda, o Shinichi Yamamoto, né, que é o pseudônimo do Sensei, da nova Revolução Humana. Mais adiante diz assim, se mestres e discípulos tiverem mentes diferentes, nada poderá ser realizado. No fim, tudo é decidido pelo discípulo. Isso pesou bastante para mim, porque a gente pensa que é o mestre, né? Mas, na realidade, é o discípulo que realiza. Aí ele fala que o enorme crescimento da Soka Gakkai foi alcançado por meio da união brilhante e indestrutível de unicidade de mestre e discípulo. Se tiverem profunda consciência da missão de mestre e discípulo, de viver uma existência dedicada ao Koseirufo, jamais terão algo a temer. E mais adiante, novamente, estou sempre com Toda Sensei em meu coração. Sempre. E aqueles que sempre se lembram do espírito do mestre em seu coração, que sempre estão vivendo ao lado dele, nunca se desviarão do caminho correto na vida, do caminho da felicidade. Quando temos o mestre no coração, não podemos nos permitir ser covardes ou preguiçosos. Somos estimulados a ser corajosos, a nos desafiar e a eliminar a nossa arrogância. Podemos conseguir enganar os outros, mas não o mestre que habita o nosso coração. Então, é muito importante essa autoavaliação e, a partir de hoje, né, tomar uma nova atitude, retomar a missão, mas um novo jeito de ser, né, no lugar do mestre. Eu achei interessante uma reflexão que é esse não sei se dá para ver direitinho, a relação de mestre e discípulo, a relação entre a agulha e a linha. Eu achei maravilhosa. Está na Nova Revolução, volume 9, que a agulha é o mestre e a linha é o discípulo. Quando se costura uma roupa, a agulha toma a vanguarda, né? Ela que abre o caminho, e ela é seguida pela linha. Porém, cumprida a missão, a agulha torna-se inútil, e a linha continua agindo valorosamente. Aí o Sensei diz, sou a agulha, e vocês serão os protagonistas no palco do Koseirufo. Por essa razão, estou decidido a criar um palco perfeito para vocês, como a mais importante entre todas as minhas tarefas e atividades. Aí ele diz adiante, o mestre prepara o caminho a ser trilhado pelo discípulo.
Se não houver a linha, o trabalho da agulha não gerará resultados. Da mesma forma, o trabalho ao qual o mestre dedicou incansavelmente toda a sua vida só criará resultados esperados se os discípulos agirem com o mesmo coração. A linha não consegue costurar sem agulha. Parece tão óbvio, né? Mas é muito interessante. Realmente, vai tentar costurar alguma coisa sem agulha? Seu propósito não se cumpre, e a função da agulha também não será exercida se não houver linha para consolidar o que a agulha traçou. Por isso, os esforços de ambas devem ser conjuntos, e uma não é mais importante que a outra. Ao concluir o seu trabalho, a agulha se retira, e cabe à linha permanecer firme em seu caminho, garantindo que a trama do tecido continue coesa. Há pouco tempo, a nobre existência de Ikeda Sensei se encerrou. Essa parte já é editora. Mas ele deixou um palco perfeito para que os discípulos, com o máximo de brilho, construam um mundo em que todos, sem exceção, exerçam livremente seu direito de ser e experimentem a verdadeira felicidade. Quando eu vi qual seria o tema deste mês, né, mestre discípulo, eu me lembrei de algo que, quando houve que o sensei foi para o Pico da Águia, o senhor Harada citou justamente esse trecho desse Gosho nas palavras dele. Ele diz assim, está no BS 2648. Ele cita, ele diz o seguinte: agora cabe a nós, discípulos de Ikeda Sensei, tornarmos-nos campeões invencíveis da verdade e mostrar à sociedade e ao mundo a real grandeza do Sensei por meio de nossas vitórias. Aí ele cita um ensaio do Sensei. Ele diz assim: os mestres e discípulos Soka também vieram badalando o sino da vitória do Koseirufo a cada 7 anos, os quais denominamos 7 sinos, fazendo soar um novo sino a cada 7 anos para marcar as vitórias retumbantes pelo Koseirufo. Falando em 7 anos, Toda Sensei, em seu último ano de vida, perguntou: Daisaku, acha que consegue realizar a conversão de 3 milhões de famílias nos próximos 7 anos? Imediatamente, Ikeda Sensei respondeu: sim, farei isso. Estou ainda mais decidido. Aí, pouco depois do falecimento de Toda Sensei, o Ikeda, né, presenteou os membros com a sua visão de 7 sinos. É muito importante essa história da Gakkai. Aí, no finalzinho da Revolução Humana, o pós-fácil, ele colocou o seguinte: enquanto percorro este nobre e elevado caminho da Soka Gakkai, o presidente Toda continua vivo em meu coração. Oro para que ele viva para sempre no coração e na mente de todos os companheiros. Ikeda Sensei, esse é o Harada. Ikeda Sensei também continuará vivo em nosso coração conforme avançamos. Por isso, vamos desfrutar a vida e cada um de nossos dias de forma... deixa eu tirar. De forma e confiança. Aí ele bradou, isso foi um brado: Sensei, nós, seus discípulos, também continuaremos a lutar com o espírito de diferentes em corpo, unos em mente. Vamos concretizar o Koseirufo Mundial sem falta. Aí, por favor, fique tranquilo. Concluo minhas palavras com o juramento resoluto de relatar nossas vitórias a Sensei, gravando no coração a afirmação de Nichiren Daishonin, a declaração do Sutra de que as pessoas que ouviram a lei habitaram aqui e ali, em várias terras do Buda, e constantemente renasceram em companhia de seus mestres, não pode de maneira alguma ser falsa. Então, que maravilha, não é? Nós temos um presidente da Soka Gakkai, que está totalmente dentro, né, da nossa órbita, e nós estamos dentro da órbita da Soka Gakkai, da órbita do mestre-discípulo. Tenho certeza que cada um aqui, nesse novo 3 de maio, fez uma autoavaliação, né? Renovou os votos de ser o melhor discípulo, né? E vamos levar isso para as nossas palestras, agora vai ter a convenção dos jovens, né? Fazer a transmissão, assistir a transmissão
Sim. Porque tem 11 do distrito, da área oeste. Acho que travou, peraí. Estava meio travado, não estava? Vai ter a convenção, né? E a gente vai assistir a transmissão. Só que na RP Norte são 15 jovens, o interior vai levar 11, mais o pessoal da RM Sul. Então, assim, é um bocado de jovem que nós temos responsabilidade de que nada aconteça, além dos nossos amigos do Rio Grande do Sul, que estão enfrentando uma situação sem precedentes, né? E o Brasil todo está ajudando, né? Maravilhoso, a HK disponibilizou o link, né, de você poder fazer uma doação segura, você ter certeza que ela vai chegar aos que estão, né, precisando. Então, são muitas oportunidades que essa nossa relação de mestre-discípulo vai só se fortalecer realmente e ser realmente esses laços dourados, né, dourado é de ouro, né, uma coisa preciosa e que nada destrói. E eu agradeço a oportunidade, desejo as melhores palestras a todos, sabe? Eu queria ver se Cristiana gostaria de falar, Cristiana Alves Genuíno. Cris. Dona Fugita. Tá no mudo. Eu vi agora. Cris. Mas eu estava me lembrando de uma coisa, falando em relação de mestre e discípulo. Quando eu comecei a praticar, porque assim, a maioria de nós fomos criados, tivemos uma base em outra religião, né? Lá atrás, a gente nasceu em outras religiões. Então, a gente tem aquela cultura de que a gente não sabe mestre, a gente não tinha esse termo mestre na nossa vida, né? É sempre uma coisa superior, né? Então, eu mesmo confesso que eu tive muita dificuldade para entender isso na prática, porque eu tinha um ensino completamente diferente disso. Que mestre? Mestre? Para que mestre? O que é mestre, né? Mestre eu via assim como uma coisa totalmente fora da minha realidade. Então, foi muito difícil desenvolver esse sentimento em mim de mestre e discípulo. Então, eu fazia muito daimoco, porque eu via as pessoas, não, porque meu mestre, porque não sei o quê. E eu ficava pensando assim comigo, poxa, como é que eu faço para ter esse mesmo sentimento de mestre e discípulo que tanto os dirigentes, tantos membros falam, né? Mas é como o Dorival estava falando, né? É a partir do momento que a gente se dedica, né? Vai ingressando na prática, vai lendo, vai estudando, né? Vai sentindo os resultados na nossa vida. Então, a gente vai, mesmo sem perceber, vai começando a criar esse sentimento de mestre e discípulo, né? E vai conectando cada vez mais o nosso sentimento ao sentimento do coração do mestre. Então, eu acho que é a partir daí que a gente começa a enxergar a importância de ter um mestre na vida, que é totalmente diferente daquilo que foi aprendido, que eu, no caso, aprendi na infância, aprendi na minha juventude. Então, hoje, eu tenho esse sentimento de mestre e discípulo que eu tanto almejei lá atrás que eu achava que era impossível. Então, hoje, todos nós só estamos aqui praticando hoje por causa de pouquinho em pouquinho, isso foi cultivando no nosso coração, né? Através da nossa prática, através dos estudos, do convívio nas atividades um com os outros, porque não é uma coisa fácil de se chegar. Então, hoje nós estamos agora, foi como foi falado que a Gevenise falou, a importância da agulha e da linha. Hoje nós somos a linha que vamos dar continuidade àquela luta que o nosso mestre nos ensinou. Ele deixou o caminho aberto e que não foi fácil, mas que hoje nós que vamos seguir esse caminho, né? Fazer com que a nossa organização traga mais pessoas para que possa comprovar na vida delas e na nossa vida o quanto é maravilhoso praticar esse budismo, salvar as pessoas das situações que muitas vezes são trazidas por nós mesmos, né? E ajudar o outro. Então, Sensei, ele abriu esse caminho para a gente e agora basta a gente saber aproveitar
essa grande oportunidade, né, que também não é fácil. Na época de hoje, com todas as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, com todas essas situações externas que acontecem, não é fácil, mas também não é impossível, porque nós temos uma coisa muito importante chamada Namyo Horenge Kyo, que nos dá sabedoria, né, e nos dá condições de aprender a caminhar nessa trilha que não é fácil, mas a gente consegue. Eu só era isso mesmo, Benício. Obrigado pela oportunidade. Eu estou vendo umas carinhas que querem falar, né? Antônio está com um jeito que quer falar. Não? Carminha está com a cara de quem quer falar. São Pedro. Primeiro, boa noite, obrigado pela oportunidade. Estou aqui em Búzios, cumprindo minha missão mesmo longe, né? Não somente estar com vocês, mas já visitei membros que estavam afastados, reorganizando novamente, feridas, cicatrizando algumas coisinhas e botando algumas coisinhas no lugar. Então, me sinto elogiada em fazer parte dessa organização e botar meu mestre em primeiro lugar e tudo, quando eu cheguei a ficar me arrepiando. Muito bom. Ainda não parei. Ainda vou para São Pedro da Aldeia, vou para Cabo Frio, que tem uns chacubus também lá. Cheiro para vocês. Da Silvia, eu vi que ela ficou com uma vontade de falar. Abre o áudio. A gente aprende, né? Cada dia que passa, a gente aprende as nossas responsabilidades, o que é que a gente realmente precisa fazer, né? Sabe, nossa missão como Bodhisattvas da Terra, a gente precisa de realmente cumprir com o nosso dever e dar continuidade, né, à nossa organização, onde o mestre, temos que estar onde o mestre não pode estar. Então, nosso mestre está sempre ao nosso lado, né, que está no nosso coração, não sai do nosso coração, mas a gente precisa fortalecer cada vez mais essa fé e essa certeza de que o budismo nos ensina a ser feliz e fazer as outras pessoas felizes também. É isso que eu desejo fazer sempre na minha vida, até o final. Viva! Obrigada. Você é um exemplo. Dona Mônica. Você não vai dizer que me viu com vontade de falar, que eu estou com a câmera fechada. Mas eu percebi, ó. A matéria toda, né, é extremamente importante, não dá para tirar nenhuma vírgula, né? Mas, assim, o que mais me chama a atenção é essa questão, né, de que o mestre, né, para a gente compreender um pouquinho, né, sobre o mestre-discípulo, é a gente entender que o mestre não é a pessoa lá fora, né? O mestre são os sentimentos que a gente alimenta na vida da gente, né? Com relação às outras pessoas, né? Às outras situações, né? Então, o mestre se perpetua, né? Nessa conduta, ou seja, ele ensinou, ele ensina, continua ensinando, né? E a gente, aprendendo, né? Vai conduzindo, é a linha, né, que vai, né, costurando essas relações, né, de vida a vida, né, para que as pessoas realmente, né, todos nós consigamos, né, harmonizar a vida, né, porque como nem a Silvia falou, né, a missão da gente é só uma, é ser feliz, né, e contribuir para a felicidade dos outros. E isso está em inúmeros discursos de Kedo Sensei, ele fala isso, né. Então, felicidade acima de tudo, né? Em qualquer circunstância. A gente compreender, né? Conseguir, às vezes, até destrinchar, sabe? As dúvidas, pequenas dúvidas que os membros têm, tudo, né? Com relação a isso. Porque a gente observa, assim, muitos diálogos, com muitos diálogos, assim, a gente observa que
as pessoas ainda consideram, né, como o mestre fora da sua vida, né? Como um ser fora da sua vida. Tudo bem, fisicamente, né, é uma pessoa fora da vida, mas espiritualmente, ou sentimento, ou, né, essa questão do, se a gente está aqui é porque já teve a semente plantada, né, há existências e existências atrás. Então, o nosso budismo é budismo de semeadura, né? É a gente sair plantando sementes, porque aqueles que já tiveram contato em vidas anteriores, eles falam raio, né? Você vai em frente, né? E os que ainda não, né? Não tem importância, a gente, né? Planta semente e nesta ou nas próximas existências ela vai brotar, né? De acordo com as orientações, né? Do Ikeda Sensei. Então, essa questão do mestre-discípulo é fundamental, né? Porque se a gente não tem esse sentimento, né, de mestre-discípulo, de o que é que o mestre faria no meu lugar, né? Se tivesse aqui, o que é que ele faria? Isso é uma pergunta que, sabe, para a gente cultivar, né, na mente da gente o tempo todo, né? O que é que faria? Porque isso, entre aspas, nos reprograma, sabe? Mentalmente, isso nos educa, sabe? Nos reeduca, né? E a gente, de repente, a gente está fazendo as coisas diferentes do que a gente fazia, né? De repente, a gente já não é tão reativo, né? A gente é mais passivo, a gente compreende, né, os níveis de evolução das pessoas, né? E para as pessoas aquilo é normal. Para a gente é um absurdo, mas para quem está fazendo é normal. Então, compreender isso, né, a gente facilita muito também os nossos diálogos, né, com as pessoas mais difíceis. Né? Facilita de coração muito. Eu me lembro de Silvia Saito. Falou mestre discípulo, é Silvia Saito. E eu nem conheci. Ela faleceu em 93 e eu me converti em 94. Mas eu aprendi essa relação mestre-discípulo, aprendendo com as minhas companheiras, me falando de Silvia Saito. Então, assim, para mim... Eu tive o privilégio de abraçá-la. Eu tive o privilégio de abraçá-la. De buscá-la do aeroporto. Elineide levantou a mão. Foi para aplaudir ou foi para falar? Na realidade, se ainda tiver 2, 3 minutos, foi para falar assim. Para falar de que todo estudo que a gente faz, né, todo o show, toda orientação, nova revolução humana, até mesmo aquele calendário, né, que o meu fica ali na frente do oratório e todo dia eu leio aquela frase, né, a nova revolução humana. Então, eu vejo tudo isso como uma perspectiva de tudo que o mestre nos deixou, tudo que ele nos orientou. Nós, na minha visão, e assim como todos, viemos de outras e outras e outras práticas, né, assim, que não respeitava muito a vida, o ser humano, tal. Então, a realidade é que o budismo, ele não é uma religião, digamos, como é que eu posso dizer, fanática, sabe? Não existe fanatismo dentro do budismo. Quando a gente pensar em se tornar fanático, vai para diante do Gohonzon e faz daimoku, porque senão a gente está fora do esquema. O budismo é para sentir empatia. Através do Nam-myoho Renge Kyo, a gente cria uma condição de vida de ter empatia pelo sofrimento das pessoas. Enviar daimoku para o sofrimento das pessoas. Quem são essas pessoas? Meu vizinho, minha vizinha que está do lado, o nosso país que está passando por uma situação, né? Não importa se é só o Rio Grande do Sul, mas a gente vê no noticiário uma vida que se foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, seja lá onde, né? A gente vê o quê? No mundo,
O próprio Gosho fala que se você quer entender a vida, primeiro estuda sobre a morte. E Nichiren Daishonin nos ensinou, através do Gosho, a orar pela paz nos 4 quadrantes do nosso planeta. Então, as guerras estão aí, né? A Rússia não quer parar. Desculpa estar falando já a atualidade. A Rússia não quer parar, né? Aquele cabra lá de Netanyahu, né? Também não quer parar. É atacando todo mundo, é matando jovens, crianças, idosos. Então, essa é a nossa missão, orarmos pela paz nos 4 quadrantes do nosso planeta. Nichiren Daishonin já nos orientava assim. Ou eu estou enganada, por favor, se eu estiver errada, me digam. Mas a minha concepção de vida hoje é que estamos num sofrimento imenso no mundo inteiro e que precisamos cada vez mais sentirmos empatia e respeito pelo nosso semelhante, pela dor do outro, sabe? Então vamos avante, sim. Vamos vencer, sim. O nosso mestre nos ensinou assim. E é assim que eu quero ser. Jamais retroceder. Muitíssimo obrigada. Porque a ação, né? A ação local atinge globalmente. Eu não vou resolver o problema do outro lado do mundo, mas eu resolvendo o meu mundo próximo, eu incentivo a humanidade a transformar os seus infortúnios. Com certeza, eu, da época de juventude, lendo Monteiro Lobato, a dona Benta dizia, a avó que perde um filho, um neto, do outro lado do mundo, eu também perco um pouco do neto. Então, é esse sentimento que Elineide disse, essa empatia, é a gente se colocar no lugar do outro e saber que a minha transformação vai gerar transformação em toda a humanidade. É essa certeza que nós temos. Momento cultura, né? Momento cultural. O praticante do budismo tem que ter sempre ciência da sua atualidade e compreender as coisas. Então, é muito importante que a gente possa compreender as coisas. Por isso que eu fiz aquele desafio para cada um de nós, a gente está podendo ler, né, na íntegra e poder estar grifando lá as questões. Desculpa, o SEND, ele está disponível no Cire Digital, ele é gratuito, ciredigital.com.br, se não me engano. Tem que ir nesse... Aí você acessa lá o SEND 1 e 2, gratuito. Joia. Quando as noticiários falam sobre assim, radicalismo de fundamentalismo, é justamente isso que a senhora Elineide falou, que nós não somos esses radicais, né, nem fanáticos. Porque quando se fala de fundamentalismo, né, o que a gente entende sobre isso? Na verdade, quando uma religião ela pratica ao pé da letra o que está escrito em suas escrituras, sem questionar, sem entender, sem compreender aquilo que está escrito, ele é fundamentalista. Por isso que no budismo a gente estuda e procura sempre compreender com a explanação do Sensei. Porque o Sensei está trazendo para a atualidade tudo aquilo que foi colocado naquela época. Dessa forma, a gente não evita também de ser fundamentalista, de fazer ao pé da letra como está escrito, né? Isso traz muito sofrimento em outras religiões, né? Fundamentalismo. Outro momento culto, não sei se vocês perceberam, só para a gente finalizar isso aqui, aqui bem na primeira coluna ele fala assim, o Sol ou a Lua, os 5 planetas, ué? Não são 9? Então, por que ele fala 5 planetas? Quando vocês leem o Sende, vem com a numeração, um número que vai explicar aquele trechinho ali, o significado daquele trecho. Aí aqui está número 4. Aí você vai aqui no final, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. No século XIII, os planetas mais distantes ainda não eram conhecidos e a Terra não era contada junto. Não é interessante? Então, isso ajuda você a compreender por que Nichiren
importante a gente, quando lê, sempre marcar essas questões para poder a gente não ficar com dúvida, né? Então, é isso que eu trago, né? Então, vamos, assim, nas próximas vezes, estar podendo ler uma carga desse conhecimento. O estudo é isso. O estudo é que todos possam se envolver e possam se desenvolver com ele. Esse é o objetivo. Tá joia? Parabéns a todos. Vamos fazer uma foto? Abrindo as câmeras. Quem vai tirar? Eu. É só apertar o Quem pisca. quiser abrir a câmera, é claro. É só o print, só. Só o print já Eu acho que... está programado só para o print. É o botãozinho. Ah, isso eu já entendi. Então, entendi. Aí. A questão é que as câmeras não estão aparecendo pra gente. Ah, entendi. Vai tirar no Tira no celular? Só um pouquinho, pessoal. É ajuste técnico.